que já sabe seu adversário nos playoffs da Sul-Americana. Vai ser... Independente Del Valle. Ai, gente, diz que tem muito açúcar, né? Não A sei. piada já vem pronta. Do Equador. Zero necessidade. Mas tem uma boa notícia. O jogo de volta é do Vascão, em São Januário. Isso é bom. Faz diferença, faz toda a diferença. Quando sorteou que saiu o negócio lá, qual é a carinha que você fez? Gostei não. Eu acho que o Independente Del Valle é uma equipe que vem crescendo bastante aí no cenário do futebol sul-americano, não se classificou por detalhe também na Libertadores, mas eu acho que esse trunfo de ter São Januário como o segundo jogo é extremamente importante. Esses jogos devem acontecer ali na segunda quinzena de julho, 15, 16, 17, 21, 22, 23 ou 22, 23, 24. Então, ter São Januário como esse trunfo é importante, tem altitude, o que é ruim. Então o Vasco da Gama vai ter que se superar nesse primeiro jogo para pelo menos conseguir um resultado de empate, não perder, ou perder de muito pouco, 1-0, 2-1, para poder trazer para São Januário essa decisão. Muito bem. Vamos beber água agora, é isso? Já tá na hora da água? E o Independente Del Valle é o líder do campeonato equatoriano. Não, tem assunto. Ele não queria, mas a gente tá. vai falar do Vasco Já ia pegar meu caixa d'água, minha caixa d'água. Ô, Vené Casagrande, a gente fala do Independente. Inclusive, aquele grande jogo do Rueda, foi o Rueda, não? Qual foi aquele treinador que era o amigo do Domenech? Guardiola? Domenech. Amigo não, foi auxiliar durante muito tempo. Ele foi esse jogo que ele tomou um 5, o maior placar elástico do Flamengo sofreu o Independente Del Valle, que não é uma competição, isso na Libertadores, não é uma equipe que não tem a tradição em competições aqui no nosso Pelo contrário, sul-americano. eu concordo com o Pedrosa. Eu acho que não foi nada bom pegar o Independente Del Valle. Óbvio, tem um lado bom de você decidir em casa, isso querendo ou não ajuda bastante a equipe do Vasco da Gama, mas o Del Valle precisa ser respeitado, porque é um clube que vem crescendo bastante no cenário sul-americano e sabe jogar esse tipo de competição. Agora, aquela dúvida que a gente tem em relação ao Fluminense, se vai priorizar ou não a Copa Sul-Americana, a gente não tem em relação ao Vasco. Pelo contrário, o Vasco, todas as vezes que pôde poupar no Campeonato Brasileiro pensando na Sul-Americana, fez isso e deu no que deu. Então, acho que essa competição é a prioridade do Vasco da Gama e eu não acho nenhum absurdo. Tal como eu penso com o Fluminense, eu penso Sim, como o Vasco. eu também. O título mais tangível para o Vasco qual é? É a Copa Sul-Americana. Não vejo nenhum absurdo o Vascaíno pensar em um suposto título, ou chegar na semifinal, chegar na final. Então acho que tem que priorizar sim a Copa Sul-Americana. Mas lembrando, é um adversário extremamente difícil. E acontecer o jogo depois da parada para o Mundial, para o Vasco vai ser ótimo. Porque o Vasco vai ter um mês de treinamento, porque o Vasco vai ter a possibilidade de reforçar a sua equipe, recuperar alguns jogadores que não estão 100%. Então, para mim, muito melhor ser lá em julho mesmo. Muito bem, e olha só, vamos beber água agora sim, 2 litros por dia no mínimo, mas não troca o canal que a gente volta. E aliás, amanhã, o famoso sábado, tem SBT Esportinho especial com esquenta da final da Champions League entre Inter de Milão e PSG, à 13h. Pra quem que você tá torcendo aí em casa? Conta pra gente lá no Twitter, mas não sai daí mesmo, que a gente... Tá, 2-0 o Fluminense ganhou o jogo. Aí temos Olha ali, o melhor classificado na fase do Sul-Americana. Quem? Tá lá, Muxuque Runa. Eu falei dele pra você, não Falou falei, mesmo, Bel? falou que ia ficar em Falei do terceiro. Muxuque Runa. Você contou a história, você não falou nada que ia classificar. Então, falei que Não é uma falou. história bonita. Eu li o seu blog. Eu Vem no falei blog. que, aliás, Anjo Azul ficou chateado comigo. Por quê? Porque isso foi publicado no dia do jogo, o primeiro da rodada, quando se eles fosse venceram. você E ele falou que assim, prevendo. Eugênio, o Muxuque Runa só ganhou do Cruzeiro por causa do seu texto. É o blog. falou Nossa, isso. também Muxuque acompanho o blog. Eu Runa, não só ganhou do Cruzeiro, não. Huracan, Ganhou 5 Universidade jogos. Católica, invicto. Fluminense, Independiente, Godoy Cruz, Lanús e Cienciano. Esse ano, campeão de 2003. Também escrevi texto sobre o Cienciano. Também. Eu li o blog, eu leio Lembrando sempre. daquela campanha quando o Cienciano bateu o Santos Mas, de Diego perdão, Robinho. tem que atualizar mais o blog tá meio parado. Não, Mais os 8 líderes times. Teve apareceram texto ali. essa semana. O quê? Mais mas depois 8 de 15 times. dias. Não, mas Mais rodada 8 de times. Libertadores. Mais 8 times vão passar para as oitavas de final. Os que estão no lado esquerdo são os que vieram da Libertadores da América como terceiro colocados. Os que estão do lado direito são os segundos colocados nos seus grupos na Sul-Americana. Teremos aí um play-off, um mata-mata, e quem passar estará nas oitavas. Eu sei que você acha que é tudo igual, mas quem já está na Sul-Americana decide em casa. É isso daí. Tá? O A Abel lógica também- é essa. O Abel não gosta de fator. Os que vêm da Libertadores vão ter que rebolar ali fora. embaixo. Não, mas No veja segundo. bem, É lá. aí tem fator casa para os dois lados, porque são 2 jogos. Por quê? Um vai jogar primeiro em casa, quem jogar primeiro em casa joga a segunda fora. Então não faz diferença nenhuma. Não? São 2 jogos. Quem decide em casa, se levar uma pancada de O 4 Bahia vai decidir lá em Cali, no Pascoal Guerreiro.
contra o América. Qual é o problema? Eu acho o Bahia mais time que o América de Cali, mas não é fácil. Jogar lá é complicado. Então temos aí Grêmio, Galo... Mas o Vasco resolve em São Januário, onde ele ganha seus jogos. Tem vencido seus jogos em São Januário. Só que tem que trazer um bom resultado lá. Ah, são 2 jogos, né? É. Ah, bom. Então tá aí. Já vamos agora para o nosso intervalo, então daqui a pouco a gente volta. Eu ia falar outra coisa, mas eu ia falar bobagem. Intervalo! Deveria Rápida ter falado, parada. Abel. Então eu deveria ter falado. Exatamente por ser bobagem, eu incentivo você a falar. O que você iria falar? Não, eu ia falar que agora era a hora do palpite artilheiro. Calma, Queremos palpite calma, Abel. artilheiro Calma, hoje. calma. Mais tarde, não agora. Era essa, não era nenhuma grande bobagem. Ah, não foi entendeu? bobagem. Você queria algo... Eu queria pensar bobagem que Você cronológica. gosta já tanto acordou, né? do palpite artilheiro que já quer colocar antes da o hora. pessoal do site já tá pronto. Tá pronto pra dar pessoal do site já Tô vai gostando chegar. muito desse F360 de hoje, porque eu percebo que os amigos estão animados, estão a fim de falar. É pra falar. É o frio, Abel. Sextou. É pra falar. Então daqui a pouco a gente volta. Sextou, né? Sextou. Ah, do Sul-Americano. Primeiro vou agradecer então ao Ricardinho, Ricardo Spinelli, trazendo como sempre números, informações interessantes pra gente. Semana que vem você volta? Volto. Tem o Brasileirão, final de semana, 11ª rodada. Antes da pausa completa, né? Cadinho de Primeiro olho tem a lá. data FIFA, depois tem mais uma semi-rodada, né? Exato. Antes do Mundial de Clubes. Semana que vem, então, o Ricardinho volta. Muito obrigado ao amigo. E a gente tem na nossa tela playoffs da Sul-Americana, com equipes brasileiras. O Grêmio enfrentando o Alianza Lima, o Atlético Mineiro contra o Bucaramanga, o Bahia, que veio da Libertadores, vai pegar o América de Cali, e o Vasco, que vai enfrentar o Independiente Del Valle. Temos agora, então, o nosso palpite artilheiro. Vocês sabem, eu já acertei o palpite artilheiro dessa semana, cravando a vitória do Colorado por 2-1 para cima do Bahia. E provavelmente vou errar agora, porque não dá para acertar sempre. Mas vou tentar acertar. Pode chamar a vinheta. É um palpite artilheiro diferente, porque a gente não vai apostar em um jogo. Ah, não? Não. Olha aqui, ó, já tá aqui a Não pergunta. tá muito na frente, Abel. Isso aí é daqui 2 meses só. É, né? Mas eu confio no seu poder de pesquisa, de estudo, no seu conhecimento futebolístico de vocês. Quantos brasileiros avançam na Sul-Americana? Então são 4, não é isso? Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia E Vasco. e Vasco. Grêmio... Ah, Colinha. Colinha tá aqui. Ó a Colinha aqui, ó. O Grêmio com a Aliança, o Atlético com o Bucaramanga, o Bahia com a América de Cali e o Vasco com o IDV. Independente Del Valle. Não complica com esse papo de IDV. Independente Del Valle. Não confundo com IDH, que é outra coisa, né? IDV, Independente Del É, Valle. não é? Esse aí é baixo. É baixo. Então é o seguinte, para mim vão passar o Atlético Mineiro contra o Bucaramanga e o Bahia contra o América de Cali. No meu palpite, o Grêmio será eliminado pelo Alianza Lima e o Vasco Olha, será eliminado o pelo Grêmio Independente eliminado? Del Valle. Vasco e Grêmio eliminados, para mim, Galo e Bahia classificados. 2 brasileiros passam e 2 ficam fora. Um emoji pra você, ó. Jura por Deus? Isso é um palpite, pô. Palpite. Eu Se acho você que quiser pachecar e falar que os 4 É, vão isso passar, aí, eu pensei. quer fazer média com todas as torcidas, fica à Não vontade. vou Cantar, eu sou brasileiro, Eu vou vai pachecar. cantar com muito orgulho, com muito eu amor. acho que 3 vão passar. 3, quem? Dança o Vasco. Dança o Vasco. Pela qualidade do adversário. E o Bahia, ó. Mas acho que Mas fiquei surpreso agora. Você é um dos maiores dinizistas da história, É, mas querendo eliminar o Vasco de Fernando Diniz. você vê, senhor. você vê minha imparcialidade a respeito. Ah, gostei. É? Boa. Acho que dança o Vasco. Tá bom, então pro professor passam 3. Eugênio Leal, vamos deixar o Prates por último para aquele suspense bonito. Suspense bonito, tá bom. Como Tem a bandeirinha aí, Prates? Canta comigo. Vamos lá. Sou Isso é muito brasileiro. legal. Quando fala Os isso... 4 passam, Abel. Aí, vai de novo. Os muito. 4 Vai de vão novo, passar. De novo. Quer fazer Anota aí. média com as Vai, torcidas? vai. É Pachecão. opinião. Você Vai. quer... O problema aqui é o seguinte: o Abel, o apresentador do programa, ele tem a mania de querer ditar o que os outros têm que Exatamente. opinar. Bem Cada um tem a colocado. sua opinião. E o Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Independente Del Valle, equipe equatoriana que estava no grupo do River Plate e acabou ficando fora da Libertadores. O Del Valle ficou em 3º lugar e o Vasco da Gama foi a equipe azarada que acabou enfrentando o Del Valle. Eu falo azarada mesmo porque o Del Valle, das equipes aí que tinham de opção
para enfrentar o Vasco da Gama. Por último, tinha as opções de Bucaramanga, de Independente Del Valle, Fortaleza e Bulu-Bulu. E desses todos, o Vasco acabou pegando a pior equipe para se enfrentar com altitude e também, obviamente, uma equipe de qualidade. Tomou 6-2 do River Plate, mas, cara, foi com certeza... É uma equipe com certeza que vai incomodar o Vasco da Gama e tem que ter foco total para conseguir pelo menos um empate lá no Equador, para depois, no Rio de Janeiro, em São Januário, conseguir uma vitória convincente. Em relação à provável escalação da equipe do Vasco da Gama para enfrentar o Bragantino pelo Brasileiro, deve vir a campo com o goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, lateral esquerdo Lucas Piton, zagueiros João Vitor e Lucas Freitas. Na volância, Jair, como segundo volante, Tietê, e armando jogada, Felipe Coutinho. Pela ponta direita, Ryan, pela ponta esquerda, Nuno Moreira, e na frente, o pirata Pablo Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco da Gama para enfrentar o Bragantino, que vem embalado no comando do técnico Fernando Seabra. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!